Incrível o papo com o arquiteto José Armênio de Brito Cruz, presidente do IAB São Paulo e sócio fundador do premiado escritório Piratininga Arquitetos. Pode-se então definir a arquitetura como construção concebida com a intenção de ordenar e organizar plasticamente o espaço, em função de uma determinada época, de um determinado meio, de uma determinada técnica e de um determinado programa. Eu tô amando falar com esse cara aqui, porque cada resposta dele me dá deixa para fazer um monte de pergunta. Então vamos lá. Você falou um monte de coisa aí que me faz pensar, desde a ideia da cultura do projeto, passando pela crise, passando pela institucionalização da arquitetura com o CAL. Hoje se vive uma situação dramática com os novos jovens arquitetos. Eles saem das universidades e vamos fazer uma analogia aqui. Em 82, vocês saíram lá os quatro amigos, seis, e viraram sócios e fundaram a Piratininga Arquitetos. E hoje em dia não é muito diferente. O jovem profissional ele não está conseguindo colocação no mercado de trabalho. Vamos falar um pouquinho qual seria a sua diretriz para esse novo jovem arquiteto que está abrindo caminho? Primeiro, só um parênteses. Grata surpresa tive eu de encontrar uma repórter tão inteligente que tentando de arquitetura aqui em Maringá. Então pronto, devolvi. Com relação a essa formação, que nós hoje somos no Brasil aproximadamente 100 mil arquitetos. E estamos formando aí 5 mil todo ano e tal. O potencial de trabalho dessa turma é ainda muito grande, tem trabalho para muita gente. A fragilidade da cultura de projeto pode dar uma aparência de que tem pouca colocação, e tem de fato pouca colocação. Então vamos analisar isso sob dois aspectos. Conjunturalmente, estamos no meio de uma crise eu já passei por muita crise econômica, muita. Eu estou velho, né? Você novinha, eles estão formando todos os novinhos e tal. Eu comecei a trabalhar em 82, eu nunca vi uma crise tão profunda quanto essa. Ela pegou projeto, obra, tal. É uma crise muito séria na economia e que pegou o ramo da arquitetura no fígado, né? Eu costumo insistir, eu vou aproveitar a oportunidade com você de falar um conceito que eu tenho procurado falar sempre, que é a questão do mercado de projeto de arquitetura. Porque a gente fala pouco disso. A gente, quando fala de mercado, o pessoal fala, não, como é que está o mercado da arquitetura? O pessoal acha que é mercado imobiliário, o pessoal acha que é mercado da construção, o pessoal acha que é mercado do material de construção. Não, existe uma coisa que é mercado do projeto de arquitetura. Você conhece, fora do Brasil, nos Estados Unidos tem mercado de projeto de arquitetura, tem uma lógica própria, tem indexador, tem dimensão, tem dimensionamento, na Europa tem, a gente no Brasil nem fala. Então eu estou começando a querer falar publicamente. Se você me perguntasse, Zé Armênio, como vai o mercado de projeto de arquitetura? Eu não conseguiria responder, porque não tem nem medida. Você vê como é incipiente a questão. A gente precisa começar a medir, a gente precisa começar a ter indexador. E a curva nossa não é igual necessariamente, ela é relativa à curva do mercado imobiliário, ou à curva do material de construção, ou à curva da construção. É uma outra curva que tem relação com essas curvas, mas não é a mesma. Ela às vezes está antes, as coisas acontecem na gente antes, a gente tem uma inércia maior, demora para acontecer. Hoje, por exemplo, tem muita obra terminando, zero projeto começando, entendeu? Então a gente tem uma dinâmica própria e a gente tem que começar a desenhar isso, a gente tem que começar essa dinâmica. Então, para os meninos que estão formando, fora essa questão conjuntural, eu diria que o caminho deles, eu vou falar isso hoje aqui, eu não acredito no mesmo caminho que o Piratininga fez, não acredito. Acho que a economia é diferente, eu acho que hoje essa questão de economia colaborativa, internet, é totalmente diferente. O que nós fizemos
foi uma resposta à circunstância de 30 anos atrás. Tá bom, quer dizer, tudo bem, quer dizer, passamos muita crise, estamos passando essa daí também, daqui a pouco já está... As coisas estão na curva esperada. Mas a dinâmica para os meninos que estão se formando, eu acho que é uma dinâmica, um desafio que eu lançaria para eles, seria o seguinte: antes, quando eu me formei, não tinha Piratininga para trabalhar. Eu tinha escritórios de professores e tal. Hoje tem muito Piratininga. 4 arquitetos aqui são Piratininga, 3 ali são outro escritório, 2 ali são outro, 5 ali são outro. Tem coletivos organizados e tal. O desafio que está colocado para nós, eu digo para o Piratininga e para os recém-formados, é nós encontrarmos novas maneiras mais fortes, com mais musculatura, para enfrentar o mercado da construção do território no Brasil. A gente não pode ficar com estruturinha pelo acostamento. Você conhece, por exemplo, os escritórios de arquitetura internacionais são fortes. Eu visitei escritórios, a filial de um escritório que eu visitei em Nova York tinha 300 arquitetos. Nós já tivemos no Brasil, nessa cultura de projeto, empresas de projeto muito fortes. Hoje, pela ação das empreiteiras, elas se enfraqueceram. O caminho que a gente tem a seguir é, de novo, criar empresas fortes de projeto, porque é isso que importa, que no projeto você define como é que vão ser as coisas. E aí depois você vai para a obra com o projeto feito. E daí a empreiteira constrói o que está definido no projeto. Então eu acho que o desafio dos meninos é transformar os piratiningas que estão por aí, que tem muitos. Queria conversar contigo rapidinho agora a respeito de sustentabilidade. Sustentabilidade, muitas vezes essa palavra ela é pega no marketing pelo viés do marketing mesmo. Então, empreendimentos que são lançados sem ter um embasamento mesmo de sustentabilidade. Então, o que é isso? Quais são os critérios que precisa ter uma obra para ser sustentável? E qual é o impacto disso sobre o nosso planeta e sobre a qualidade de vida das pessoas? Você já falou tudo, não preciso falar nada. Já está tudo falado, é isso aí. Quer dizer, não pode cair na armadilha do marketing, entendeu? E na verdade, a arquitetura, nós temos uma história, como eu disse, na arquitetura brasileira, que tinha um tratamento com relação à energia, à água, a própria cidade, a inserção urbana, que era absolutamente sustentável. Nós abandonamos isso, nós não, eu não abandonei, mas eu digo, o Brasil abandonou isso comprando um modelo estranho à sociedade brasileira. Então eu vejo que esses marcos que falam de... Por exemplo, eu já tive uma vez um projeto que eu fiz que tinha que ter uma certificação de um determinado selo aí. E daí o selo você ganhava ponto se você usasse pouco ar-condicionado. Você não ganhava ponto se você não usava ar-condicionado. Então, que sustentabilidade é essa? A arquitetura brasileira sabe fazer projetos sem ar-condicionado. Você só ganhava ponto se usasse pouco ar-condicionado. Se você não usasse nenhum, não ganhava. Então, tem muita. Então, o que você falou bem, quer dizer, tem muita imagem, mas eu acho que nós temos uma história que pode ser recuperada do sombreamento da fachada, quer dizer, e obviamente assumir novas tecnologias, né? Reuso de água, controle de consumo de energia, de iluminação, que hoje tem sistemas que podem controlar isso e tal, e trazer isso para o bem, mas não virar marketing, que marketing é tudo bobagem. Né? O que são cidades cicláveis? Cidades cicláveis são cidades que resistem, hoje fala muito em resiliência, né? São as cidades que resistem às mudanças e não atrapalham as mudanças, né? Você mencionou anteriormente a 10ª Bienal. A 10ª Bienal pautou o balanço entre o uso da cidade ou da obra arquitetônica e o pensar o projeto. Como que o uso alimenta o projeto? Né? Você faz uma casa, daí você faz aquela sala linda, que é para ficar vazia, né? Daí chega lá todo mundo, bota
cadeira velha, tapete rasgado, então, mas que é o uso. É o uso do projeto. Então, se o seu projeto tem contradição com esse uso, você precisa rever alguma coisa. Então, o ciclável, eu acho que são cidades que o projeto pode incorporar as novas formas de uso, a cidade, né? E se modernizar, incorporar novas tecnologias, novos usos, né? A gente está falando agora, tem um estudo da demografia que é interessantíssimo. A família brasileira está diminuindo. Antes a gente contava 5 por casa, agora são 3,5 por casa. Mas a população não está diminuindo, então significa que está aumentando o número de casas, né? Ou está mudando o tamanho da casa. Então como é que vai ser a nossa cidade? Pensar no futuro. Vamos pensar no futuro, isso que é bacana. Como são as cidades do futuro? Curtinha essa. Como é que são as cidades no futuro? Vão ser melhores, porque na situação que a gente chegou agora, por exemplo, que Maringá, acho que não dá para melhorar muito, porque já estava. Eu vi aqui o traçado de Maringá, uma cidade projetada como Maringá, vocês têm vegetação, talvez sejam que nem Maringá, mas. Bom, para terminar, um mestre, um projeto e a filosofia. Ou seja, um mestre, um projeto e a filosofia. Um mestre, eu só poderia falar, todo mundo que me conhece vai falar, já sabe quem eu vou falar, que é o Vila Nova Artigas, que é um paranaense e com quem eu aprendi as bases da profissão, foi meu professor, tão importante para mim que eu tenho, ele chamava-se João Batista Vila Nova Artigas, fez 100 anos no ano passado, completou 100 anos, falecido em 85, eu acho. Eu tenho um filho que chama João Batista, então não precisa falar muito, né? Então o mestre é o Artigas. Projeto. Projeto de qualquer um, né? De referência. O melhor projeto, aquele que você mais gosta. Mas então eu vou dizer o... Não o seu. A gente sempre vê defeitos, né? Não, eu acho que o projeto do MUB, do Paulo, que é um projeto Museu Brasileiro de Escultura, que tematizou a questão do território junto com a técnica. Tive a oportunidade de trabalhar nesse projeto, sob direção do Paulo Mendes da Rocha. Então é um projeto que eu gosto muito, é um projeto que ele trabalhou, a forma como trabalhou a implantação, a técnica, o vão, a estrutura, ele é a arquitetura do início ao fim. A filosofia? Filosofia, quer dizer, a minha maior proximidade da filosofia é meu irmão filósofo. Mas acho que o pensamento da arquitetura, a arquitetura é uma atuação basicamente humanista. Então é inevitável você em cada projeto estar pensando a vida das pessoas, está fazendo um projeto urbano, eu tenho me dedicado nos últimos 15 anos a projetos urbanos, então você está pensando como você vai fazer a vida das pessoas, como é que é o ser humano em 2016, como é que vai ser no futuro, como é que essa turma que está chegando. Então eu acho que a filosofia é pensar que a arquitetura é absolutamente humanista, então que a gente tem que estudar, talvez mais filosofia do que nós já estudamos. Muito obrigada, José Armênio. Verdade, Ângela. É uma grande honra ter você aqui no Arquitetando, super bacana. Obrigado pelo convite de Maringá. É uma honra conversar com você e com a cidade aqui de Maringá. É isso aí, então com vocês, José Armênio de Brito Cruz, presidente do IAB São Paulo e também sócio fundador do Piratininga Arquitetos, aqui essa noite para o Café com Arquiteto, promovido pelo IAB de Maringá junto ao CAL. Valeu! Obrigado.